Mensagem 3, o único Evangelho. Leitura da Bíblia, Gálatas 1, versículos de 6 a 12. Vamos para o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo, ele pregou Evangelho em Icônio, em Listra, em Derbe, entre os anos 47 e 50, como eu havia falado em sua primeira viagem. Aí depois da reunião de Atos 15, Paulo voltou a visitar essas igrejas e os gálatas manifestaram um grande apreço, um grande amor por Paulo e por seu ministério. No entanto, logo depois da sua partida, alguns mestres judaizantes se entremeteram no meio deles, com um poder grande de convencimento, e eles foram rapidamente persuadidos, e eles passaram a ter, influenciados por esses falsos mestres, eles passaram a ter uma opinião depreciativa do apóstolo e de seu ministério. Essa obra do inimigo de Deus é justamente para parar a ação da palavra de Deus. E esses falsos mestres trabalharam, se esmeraram em desviá-los da verdade do Evangelho. Eu estou enfatizando esse termo, vocês vão ver mais para frente. A verdade do Evangelho. Eles se esmeraram para desviar os gálatas da verdade do Evangelho, introduziram a necessidade de associar a fé com a observância da lei, a lei de Moisés. Eles afirmavam que Paulo era muito inferior aos apóstolos de Jerusalém, que Paulo não merecia o mesmo respeito como os demais apóstolos, Pedro, Tiago e João, e eles usavam o respeito, o status desses apóstolos de Jerusalém para trabalhar no meio dos gentios. Então, Paulo teve que escrever, aí você vai entender o motivo de Paulo escrever no capítulo 2 de Gálatas, por exemplo, em versículo 6 em diante: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que fora confiado a mim, né, o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, né, ou da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão
também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então ele mencionou Tiago, Cefas e João, justamente porque os judaizantes tentavam depreciar a Paulo e o seu ministério, dizendo que ele era um apóstolo inferior, que eles deveriam ouvir antes a Jerusalém do que a Paulo. Aí Paulo expressa a preocupação dos Gálatas terem passado tão depressa, pouco tempo atrás. Paulo esteve no meio deles e quando ele chega, quando ele chega em Corinto, algum tempo depois, percebe o dano que foi causado por meio desses judaizantes. Por isso ele diz: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, para outro evangelho. Irmãos, você vê, de um lado nós temos a graça, nós temos a graça de Cristo, e por outro lado nós temos o outro evangelho. Então, o que significa o outro evangelho? Eu vou usar palavra do próprio Pedro em Atos 15 para mostrar para vocês que é esse outro evangelho. Atos 15, Pedro passou a dar a palavra. Ele disse no versículo 10: agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Não sei se vocês perceberam aqui define bem que é a graça de Cristo, o que é o outro evangelho. A graça de Cristo, irmãos, é que nós somos todos salvos pela fé. Isso é graça, é de graça. Nós não tivemos que fazer nada, não precisamos pagar penitências, não precisamos pagar nenhum sacrifício, nenhuma obra da lei, para que nós fôssemos salvos, fôssemos justificados, somente pela graça de Cristo, pela fé. Nós somos todos salvos pela graça de Cristo, isso é graça. Mas o que é outro evangelho? Outro evangelho é o que está no versículo 10. Por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos que receberam a graça de Cristo, receberam a salvação pela fé? Por que vocês estão pondo outra carga? Vocês estão pondo um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. O que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Um jugo, hein? É uma canga. Vocês conhecem a canga que se põe sobre um animal de carga para poder carregar uma carga? Então, o outro evangelho é impor sobre os cristãos gentios que haviam recebido a salvação simplesmente pela fé em Cristo. Eles ganharam a graça de Cristo, crendo em Jesus, e foram salvos. E agora os judaizantes querem pôr um jugo sobre eles, querem pôr uma canga para que eles carreguem uma carga que nem os pais dos judeus puderam suportar
e nem eles suportaram, e agora querem colocar essa carga sobre os crentes gentios. Portanto, irmãos, esse é o significado do outro evangelho. Por isso Paulo fala: admiro-me que vocês passaram tão depressa da graça de Cristo para esse outro evangelho. Vocês gostam de se colocar debaixo desse jugo, debaixo dessa canga, né? Senhor Jesus. Porque o apóstolo, ele tem mostrado em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 15, dá uma olhada. Gálatas 2,15. Ele falou assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. 16. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo já assevera de uma maneira muito firme que ninguém é justificado por fazer alguma coisa para cumprir a lei, para atender exigências da lei. Não, ninguém é justificado. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Nós somos justificados, irmãos, simplesmente mediante a fé em Cristo Jesus. Por que vocês estão querendo colocar outro jugo, uma outra carga que Cristo não deu para vocês? Sabe? Então essa era a preocupação.